Hora de conversar com o Eduardo Barão, aliás, não direto da cidade que não dorme jamais, mas direto da capital americana, Washington DC. Já voltou para Nova York. Voltou. Tá de volta a Nova York, porque afinal de contas Nova York hoje é o centro dos acontecimentos. A ONU aprovou, um dos muitos centros, né? A ONU aprovou uma reunião extraordinária da Assembleia Geral com a participação de todos os seus membros, todos os seus 193 membros, de forma presencial ou remota. E o Barão está acompanhando, traz os detalhes desse encontro. Começa pelo horário brasileiro ao meio-dia, aí em Nova York, às 10 da manhã. Confere, Barão? Bom dia. É isso aí, Megali. Bom dia para você, para Ellen, para Sheila, todo mundo aí no Brasil. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, horário aqui de Nova York, vai começar essa Assembleia Geral da ONU, que foi uma manobra dos países membros, né, países aliados, depois que na semana passada uma reunião emergencial do Conselho de Segurança acabou aprovando, na sua maioria, uma moção contra essa ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Mas, como o presidente desta sessão é o representante da Rússia, um dos 5 membros permanentes, ele poderia vetar o que de fato aconteceu. Então agora muda um pouco o cenário, porque com essa reunião geral, com essa reunião de todos os países, o representante da Rússia não pode vetar a decisão que deve ser, de fato, por uma moção contra essa guerra. Agora, começa hoje, Megali, vai durar alguns dias, são muitos votos, muita gente falando, então não termina hoje ainda, deve seguir até, estão estimando aqui, quarta-feira. Mas o que se imagina é que o resultado vai ser esse, ou seja, que a maioria dos países vai, de fato, aprovar essa moção que foi colocada aqui pelos Estados Unidos e também pela Albânia. Durante todo o final de semana, a gente acompanhou o presidente Joe Biden recebendo informações do Pentágono que estava acontecendo na Ucrânia. A última informação que ele recebeu é que, neste momento, as tropas russas estão com 2/3 do seu contingente em território ucraniano. Eles avançaram em direção, principalmente, à capital Kiev. Esses números foram aumentando ao longo do final de semana. Há uma preocupação muito grande por aqui, depois das palavras do governo russo sobre a utilização, a possibilidade, né, de ficar atento ali a armas nucleares. Isso deixou em alerta do mundo aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, se trata de uma cartada que poderia ter consequências inimagináveis neste momento. O presidente Biden hoje deve voltar a conversar, está sendo assim, de uma forma absolutamente alinhada com os países europeus, com os países que formam a OTAN. Isso vai acontecer ao longo do dia de hoje, para saber quais serão as novas sanções impostas à Rússia, caso de fato não se chegue a um acordo nas reuniões que estão sendo realizadas com a Ucrânia, o que todo mundo está esperando nesse momento. Afinal de contas, o ideal é que termine logo essa guerra, né, Megali? Ô Barão, queria te ouvir sobre que medidas práticas, se é que haverá alguma, podem sair dessa reunião da ONU. Porque quando a gente vê as reuniões de integrantes da OTAN, Comissão Europeia, né, tem saído dessas reuniões as sanções, né, os pacotes de sanções anunciados até aqui. E dessa reunião da Organização das Nações Unidas, da Assembleia Geral, sai o que exatamente? Há algo forte, prático em uma dessas medidas ou não? Não, Sheila. São moções, são ações que valem historicamente, vão ficar marcadas na história, mas efetivamente que podem afrontar qualquer decisão ou mudar o que está pensando o Vladimir Putin, não. Diferente do que está acontecendo agora com a OTAN, quando a gente está vendo ações integradas, né, a OTAN, convenhamos, não estava muito no radar de ninguém, mas se mostrou forte nesse momento, principalmente durante o final de semana, com a derrubada do sistema SWIFT para alguns bancos, né, aqui os manifestantes que estão todo dia aqui na Times Square, Nova York, estavam ali na frente da Casa Branca, pedem para que seja para todos os bancos russos, né, mas essas medidas têm se mostrado eficazes, pelo menos para minar a economia da Rússia. A decisão aqui da ONU não deve ter esse papel, deve ser mais histórico para ficar marcado ali, mas efetivamente não deve ter nenhum efeito prático, nenhum efeito na hora sobre o que está acontecendo nesse confronto, Sheila. É mais simbólico, então, né? Exato. Como em geral são essas reuniões. O Barão, você deve ter visto aí que foi destruído, né, o maior avião do mundo
O desespero dos fãs da aviação, e são muitos, inclusive, que nos acompanham. O Antonov AN-225 estava no aeroporto em Kiev, né, o aeroporto de Gostomel, e foi destruído por um ataque. É um avião cargueiro. No começo dos ataques começaram a circular os boatos, né, envolvendo a destruição da aeronave. Depois circularam outros dizendo que ela estaria intacta, mas essa informação não durou, não. A própria Ucrânia confirmou que o cargueiro, que havia voltado a voar em junho de 2021, depois de ficar 10 meses parado para a troca do motor e da implementação das melhorias nos sistemas, foi destruído, sim. É um avião gigantesco. Ele tem 6 turbinas, 3 de cada lado. A capacidade dele é a mesma do Airbus A380 e do Boeing 747. Só perdia em envergadura para um avião americano chamado Stratolaunch. Mas é gigantesco. Tem 32 pneus ao todo, viu, Sheila? 4 no trem dianteiro e 28 no trem principal. Deixou de existir, não vai decolar mais, e só tinha um da sua espécie. Era a ararinha azul dos Antonovs. Muito bem. O avião, mas o Barão é um avião, né? Tá bonito, deu uma amanhecida. O Barão volta às 11 horas... É o nosso Antonov, né? Nosso Antonov, né? Uma máquina. Volta às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, Barão. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Valeu.